Vamos continuar nossa conversa sobre a psicologia na atualidade e os seus desafios? Oi, gente, eu sou a Leteia, esse é o Lado B da Psi, onde falamos sobre coisas da vida com pinceladas de psicologia. E bem, depois do último episódio, onde eu falei sobre minha forma de enxergar a psicologia atualmente, fiz alguns paralelos, algumas pessoas vieram falar comigo sobre isso. Foi o episódio que eu mais tive retorno de vocês e muito obrigada mesmo, porque foi muito legal ver vocês compartilhando medos, inseguranças, raivas comigo. Fiquei muito feliz pela confiança e pelo retorno. E foi ótimo saber que pessoas de outras áreas também se identificaram com os pontos que eu trouxe. E, gente, todo mundo era autônomo. Só a título de curiosidade, acho que esse dado diz alguma coisa a respeito. E eu confesso que realmente fiquei muito feliz com todas as respostas. Por favor, continuem fazendo isso, porque realmente dá um gás para continuar criando e fazendo coisas. Mas, diante de todas as conversas, eu decidi fazer a parte 2, então, desse tema, que eu achei que ele não se esgotou ainda, e na verdade nem se esgotaria. Mas vamos tentar mais um pouquinho falar sobre isso? Bem, a primeira coisa que vocês fizeram foi perguntar um pouco mais sobre a minha trajetória dentro da psicologia. Vocês me pediram para contar mais como foi o meu percurso, e aí eu decidi fazer isso mesclando com pontos que eu acho que são importantes de serem levantados em algumas reflexões, e eu vou fazer isso de um jeito bem diferente de tudo que eu já fiz até agora. Então eu espero que vocês gostem desse formato e me falem o que vocês acharam depois, tá? Então vamos lá, vou até tentar fazer uma voz de narradora e vou ler o que eu escrevi, gente. Dividir minha vida por atos. Deixa eu pegar aqui. Ato 1. O começo. A história não começa com a nossa heroína criança, mas sim com uma adolescente no auge dos seus 17 anos. Era uma vez uma jovem que vivia numa cidade muito pequena no interior do Paraná. Essa cidade ela odiava. A jovem tinha um grande sonho na vida: passar em alguma faculdade para finalmente ir embora daquele lugar e construir uma nova vida. A nossa jovem heroína pensava em um curso específico que nada tinha a ver com psicologia. E sendo honesta, o curso nem era tão importante assim, embora naquela época ela não entendesse isso. Nossa heroína fez o vestibular e passou. No curso que ela achava que ela queria. Era um curso concorrido e ela ficou muito feliz. Mas tinha um grande problema pela frente. Como tudo na vida de um herói, né, gente? Senão não tem enredo. A jovem heroína sonhadora escolheu uma faculdade do outro lado do país, literalmente. E convenhamos que o Brasil é imenso. E ela morava no sul. Sendo menor de idade e feito tais escolhas por conta própria, sem o consentimento dos seus pais, que a ajudariam nessa empreitada, obviamente, esse plano deu errado. E ela se viu presa no seu pior pesadelo: passar mais um ano naquela cidade estudando para passar em um lugar mais próximo. Isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Então, ela decidiu tentar o vestibular que ainda dava tempo de ser feito na cidade vizinha. O curso precisava ser algo que não existisse na sua cidade natal, o que, para a sorte dela, não era muito difícil. Afinal, tinham mesmo poucas opções. A jovem heroína se viu novamente em uma grande dúvida. Dentre as opções possíveis naquela situação, qual seria? Psicologia ou moda? E aqui a gente encerra o primeiro ato da nossa história. Claro que vocês já sabem qual escolha que foi feita, né? Eu parei a história no clímax jurando que eu ia fazer algum suspense aqui, mas foi só por charme mesmo. O ponto que eu quero trazer aqui é: eu sei que muitas vezes parece que precisa haver um grande chamado, uma vocação para a profissão. Algo que você vai amar fazer pelo resto da sua vida. Mas, gente, quem com 17, 18 anos realmente tem a capacidade de decidir o que quer pro resto da vida? Pois é.
Acho que nem uma pessoa com 40, 50, 60 anos fazendo transição de carreira vai conseguir ter toda essa certeza. Será que um dia alguém vai ter toda essa certeza? E essa forma de pensar o trabalho, eu acho honestamente muito Disney. Porque por melhor que seja, por mais que você ame o seu trabalho, em algum momento ele vai ser muito cansativo. Cruella. Sossega. Faça um exame de consciência, assim, sendo muito sinceros. Quem aqui trabalharia de verdade se não precisasse? Não precisasse mesmo. Talvez só um trabalhar por hobby, né? Mas não carteira assinada, batendo ponto, sei lá. É diferente, não é? Infelizmente, a gente precisa passar boa parte da nossa vida trabalhando para ter dinheiro para poder viver melhor. E olha que coisa mais contraditória, porque o trabalho é a maior causa de adoecimento no nosso mundo atual. Alguma coisa não encaixa nessa história, né? E eu fico pensando quanto é importante essa decisão sobre o trabalho e várias outras decisões importantes da vida se permitir errar, se permitir tentar de novo. E o quanto isso é visto como algo completamente indesejado. Mas, na verdade, o erro ele sempre ensina mais do que o acerto. Porque você pode começar uma coisa, se formar e não gostar. E tá tudo bem. E o que eu mais ouço na clínica é exatamente isso. Ah, mas eu estudei tanto, eu trabalhei por 5, 10 anos nessa área e agora eu vou jogar tudo pro alto, vou desistir de tudo? E, gente, bem, talvez a resposta seja simples. E entendo que por simples não é fácil. Respondam o seguinte. Se imaginem passando o resto da vida que você ainda tem, provavelmente é bastante tempo, nessas condições atuais que você se encontra e que você vem reclamando diariamente. É viável? Aí você me diga a partir da sua resposta. Porque se você quiser, você pode inclusive continuar no lugar que você está, mesmo reclamando, mas estando consciente de que você escolheu porque você acha que o esforço de continuar nesse lugar é menor do que o esforço da mudança. Vai saber. É sua realidade e você que tem que saber qual caminho que vale a pena, não é mesmo? Não sou eu quem tem que dizer para você. E eu falei tudo isso para dizer que muitas pessoas mandaram o seguinte: eu até gosto do meu trabalho, mas eu não acho que é tanto assim. E aí eu fiquei me perguntando o que todo mundo considera como tanto assim? O que você coloca como tanto assim? Entender a expectativa versus a realidade do gostar possível e do gostar que você imagina ser o ideal, o suficiente, o que você está chamando de tanto assim, é fundamental para que você possa decidir se de fato você gosta ou não de uma coisa. Mas acho que esperar por uma vocação, um sopro divino, uma coisa mágica, sempre vai ser muito frustrante. Então, talvez se permitir tentar e errar, o erro e o acerto dessas questões, acho que seria interessante, não como uma cobrança de que é isso para o resto da sua vida para sempre. Certo? Então, vamos para o ato 2? Deixa eu pegar aqui. Ato 2. Escolhas são sofridas. Como vocês já sabem, nossa jovem heroína escolheu por psicologia, mas não foi tão óbvio assim. Aquele curso que ela não fez, do outro lado do Brasil, lembram? Já nem passava mais pela sua cabeça, confirmando o fato de que importava mais a mudança do que qualquer outra coisa. Ela já estava quase finalizando o primeiro ano da faculdade, mas agora ela tinha outra questão que a corroía por dentro. E a faculdade de moda? A partir dessa dúvida tão cruel que assolava seu coração, veio uma nova decisão: fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Dessa forma, poderia escolher melhor. E ela se jogou nesse desafio. Ainda no final do primeiro ano da faculdade, nossa heroína se deparou com um teórico que achou muito interessante: o nosso querido Jung. E a partir desse dia, ela passou a procurar mais sobre esse adorável senhor e tudo corria bem dentro do possível na vida caótica desta jovem. Passando-se 2 anos de ambas as faculdades, é óbvio que surgiu um novo problema. Nos últimos anos as faculdades se tornariam integrais. E agora?
As grades de aula batiam e não dava mais para continuar as duas. De fato, ela precisaria escolher. Foi sofrido, mas no fundo ela já sabia. Era psicologia analítica que seu coração que bate... Era pela psicologia analítica que seu coração batia mais forte. E podemos considerar que esse foi seu beijo de amor verdadeiro. Final do ato 2. Bem, gente, como eu coloquei no título desse ato, escolhas são realmente muito sofridas. Tem uma lenda que eu ouvi sobre o jogo de Búzios, e desde então eu guardo essa lenda comigo, queria compartilhar com vocês. E queria me lembrar onde é que foi que eu ouvi, mas eu não me lembro. Então eu fico em dívida com vocês aí, com essa informação que eu também não tenho. Mas se um dia eu lembrar, eu até volto para contar. Bem, gente, essa lenda diz o seguinte: existem pelo menos 16 caminhos para cada pergunta que você tenha, pelo menos. E a partir do momento que você escolhe um caminho, outros 15 se fecham. Porém, 16 novos caminhos se abrem dentro dessa possibilidade nova. E assim você vai ramificando as suas escolhas e possibilidades. Pensem assim, na figura de uma raiz de uma árvore, sabe? Para vocês tentarem visualizar. Onde um caminho faz outros e aí outro faz outros. E não dá para sustentar todos esses caminhos. Às vezes alguns precisam morrer. Ficar pensando nas possibilidades que poderia ser, caso a escolha fosse diferente, apenas te trava de viver o presente. Te deixa preso num monte de e se isso, e se aquilo, e agora? E o agora, o presente que você tem, vai embora, ele vai escorrendo assim pelos dedos, né? A gente perde esse tempo de agora, que é o único que na verdade a gente tem. Você poderia sim ter sido uma grande artista, uma grande empresária, uma grande psicóloga, uma grande estilista, o que é que você quisesse. Do mesmo jeito que você poderia ter fracassado em qualquer uma dessas opções também. Do mesmo jeito que talvez dê tempo ainda de você correr atrás de algum dos seus sonhos. E talvez não dê mais tempo. Mas dê para considerar novas formas de pensar a partir desse sonho. A partir de novas possibilidades e novos caminhos, né? Bem, indo para o ato 3. O início de novo. Enfim formada, diploma na mão, a nossa jovem heroína agora estava com 21 anos, muitos sonhos e algumas ideias para tentar realizá-los. Algumas certezas ela já tinha. A abordagem era analítica e o seu amor era pela clínica. Então, com a cara e a coragem, combinou a sublocação por horários em uma clínica, mas no primeiro ano foi coisa de 4, 5 pacientes, por valores bem baixos, que pagavam apenas a sublocação e o transporte para chegar até a clínica. Naquela época, não tinha atendimentos online. Então, dessa forma, ela jamais conseguiria se bancar financeiramente. E a vida, ela tem um senso de humor bem característico, né? O primeiro trabalho, depois de formada, que pagava um valor suficiente para o seu sustento, imaginei onde era. Na cidade natal que ela tanto odiava. E sem muitas escolhas melhores, entendendo que talvez o roteirista da sua história quisesse que ela se resolvesse com aquela cidade, nossa jovem heroína bravamente aceitou mais uma vez o desafio. E lá foi ela trabalhar no sul de sua cidade natal, que ficava um pouco mais de 1 hora de rodovia da cidade onde ela de fato morava. Ela não voltou a morar na cidade natal. Aquilo seria o fim. Ela dirigia todas as segundas-feiras à noite, trabalhava na terça e na quarta, ficando na casa dos seus pais, e voltava na quarta para sua cidade. Nos outros dias da semana, ela trabalhava na cidade em que morava, conciliando assim 2 empregos e alguns bicos por 3 anos. Mas o que aconteceu durante o seu emprego no SUS foi o ponto principal de toda a sua história até agora. Aquele momento em que se entra em contato com o que vai mudar a sua vida para sempre. Nossa heroína não sabia, mas cada um daqueles pacientes, daquelas experiências que ela teve durante os 3 anos de trabalho, mudariam por completo, profissionalmente,
mas principalmente no seu âmbito pessoal. Final do ato 3. Aqui, gente, antes de qualquer coisa, eu realmente quero falar que eu sou muito grata por todos os pacientes que eu atendi no SUS. Já fazem 7 anos que eu deixei esse trabalho, que eu não tô mais lá. Foram 3 anos muito bons. E eu sempre vou falar com muito carinho e muita emoção do quanto eu aprendi e cresci com aqueles pacientes. E eu tô falando isso como se eles estivessem ouvindo esse podcast, e eu sei que muito provavelmente não estão, muito provavelmente mesmo. E, bem, mas eu quero manter assim. Na minha idealização, vou fingir que eles estão escutando isso. Eu não seria nem metade do que eu sou hoje se eu não tivesse passado por ali. Mesmo. Nem como pessoa, nem como profissional, então nem se fala. E eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de encontrar no trabalho um momento assim, onde você sabe que aquela experiência te mudou por completo e mudou para sempre. E bem, eu espero que se vocês não encontrarem isso no trabalho, que vocês encontrem na vida, porque é muito bom saber que você foi completamente mudada a partir de uma experiência. E se vocês já passaram por isso, por favor, me contem, que eu quero saber mesmo, certo? Vamos voltar à história? Ato 4. Os pontapés doloridos da vida. Foram 3 anos nessa rotina. A nossa heroína gostava do seu trabalho por conta dos seus pacientes, mas sabia que aquele modelo e o trabalho em si como acontecia, e suas possibilidades e projeções, não era o que ela queria a longo prazo para sua vida. Ao mesmo tempo, sua clínica particular crescia aos poucos, devagar, como uma planta nascendo. E cada vez mais, ela entendia que aquele caminho, sim, era o que ela queria. Então chegou o momento de uma difícil escolha novamente. A heroína queria se aprofundar nos estudos e se lançar em propostas diferentes, dentre elas se especializar em indo até São Paulo uma vez por mês para estudar sexta e sábado. E isso incluía viajar de ônibus por 9 horas para ir e mais 9 horas para voltar. Não seria possível sustentar tantas coisas. Lembram? Um caminho escolhido, outros tantos precisam morrer. E foi assim. O SUS foi deixado para que outras possibilidades pudessem ser cultivadas. Uma das possibilidades foi iniciar sua carreira como professora, um novo amor, tão grande quanto o outro. Mas claro que a clínica seguia sendo o amor principal e ela nunca deixou de investir em um dia sequer com os cuidados da clínica. Cada detalhe, cada cor, cada decoração, cada plantinha foi pensada refletindo as fases da sua vida. E a partir daí vieram muitas especializações. Clínica analítica, arte-terapia, mestrado em psicologia social, teologia de Umbanda, especializações em religiões e culturas afro-brasileiras, muitos grupos de estudos e supervisão e muita, mas muita terapia para não enlouquecer. Mas, vamos voltar ao mestrado? Esse foi outro grande momento de mudança na vida da nossa heroína. A primeira tentativa de ingressar no mestrado deu errado. Ela não passou. Afinal, nem tudo são flores. E lá se foi nossa heroína participar de aulas como aluna não regular, até que pudesse tentar novamente o processo. E na segunda tentativa, deu certo. No mestrado, conheceu sua orientadora, ou melhor, sua fada madrinha, a Flávia. Sim, nossa heroína teve sorte. Teve uma orientadora maravilhosa. Um beijo, Flávia, eu te amo. E essa orientadora não estava no programa na primeira tentativa. Ou seja, se nossa heroína tivesse passado de primeira, ela não teria tido as experiências incríveis que apenas a fada madrinha Flávia poderia proporcionar. Final do ato 4. Bem, dito isso, queria perguntar se vocês já pararam para reparar nesse movimento da vida, de perceber que uma coisa a qual você queria muito deu errado. E isso te deixar muito triste, sim, na hora, muito frustrada. Péssimo, que
bosta que isso aconteceu. Mas depois acontece algo muito bom que só poderia ter acontecido a partir daquele erro, daquela coisa que deu tudo errado. Eu, enquanto psicóloga, eu já ouvi tantas histórias assim que eu acho incrível mesmo. Fins que assim pareciam o final do final do final do mundo, mas na verdade foram o começo de coisas incríveis. Tipo, o final de um relacionamento, o final de um emprego, até mesmo uma maternidade ou algo assim. É muito interessante pensar nessas histórias. São tantas situações onde parecia que o mundo ia acabar, mas depois que a poeira baixou, na verdade era só um pontapé, uma bicuda dolorida da vida para a próxima fase. É muito interessante, é lindo isso, eu acho esse movimento muito bonito. A vida é sim sobre aprender a suportar a dor e a alegria, sobre sentir feliz e sentir triste, se sentir orgulhosa e frustrada, e sustentar essa dualidade, né, que a vida traz. Não existe a plenitude de um sentimento ou de uma sensação. Não caiam nessa falácia de que isso existe. Mas bem, voltando para a nossa história, ato 5. Não vou mais trabalhar sozinha. As decisões difíceis nunca cessam. O mestrado de nossa heroína, infelizmente, coincidiu com o mesmo período da pandemia de Covid. Então, os atendimentos clínicos passaram a ser online e todo aquele caos que vocês já sabem e viveram. Para não sair de casa, os atendimentos eram feitos online. Dessa forma, a Lucy, a Caipora e a Alcione passaram a participar ativamente das sessões. E foi neste período que elas se tornaram as principais companheiras dos dias de isolamento de nossa heroína. Foram elas que, com todo amor e carinho, mostraram que os dias, mesmo muito difíceis e imersos em tanto medo, poderiam ter felicidade. Afinal, não existe heroína sem todo esse apoio externo, né? A partir dessa experiência, a nova decisão estava tomada. A clínica iria se reformular. Lucy, Caipora e Alcione seriam treinadas e adestradas para trabalharem junto com a heroína, sendo no online ou no presencial. E para isso, novas mudanças precisariam acontecer, entre elas mudanças físicas de espaço também, finalizando assim outros ciclos da clínica para que novos ciclos se iniciassem. E dentro de novos ciclos, uma nova terapeuta entrou para a equipe, a Cuca. Agora o time era composto por 2 gatas, a Lucy e a Alcione, 2 cachorras, a Caipora e a Cuca, e uma humana, a nossa heroína no caso. Fim do ato 5. Gente, não é segredo para ninguém que eu atendo com os meus bichos, né? Muito pelo contrário, eu faço questão de falar para que não hajam problemas sobre isso. São as 4 comigo e participações especiais da Cruella de vez em quando. E a pergunta que eu mais recebo é: as pessoas não se incomodam com você atender com eles? E, gente, respondendo essa pergunta, bem, eu acho que quem não gosta de bicho nem vai me procurar, né? A gente já parte dessa premissa. Eu entendo que ninguém é obrigado a gostar de animal ou querer conviver com eles. Ninguém. E as pessoas podem escolher outros tantos terapeutas que não atendem dessa forma. A maioria, na verdade, né? Então, esse problema, na verdade, ele nem existe. Ele só existe na cabeça de quem me pergunta isso. Porque na vida real, na minha realidade, ele nem chega pra mim. Outra coisa que eu ouço, assim, tipo, gente, isso é o que eu mais ouço mesmo, de verdade. Meu sonho é ir no presencial para conhecer as terapeutas. Ou, então, ai, Ale, eu preciso ir no presencial porque eu quero apertar as terapeutas, eu tô com saudade da Cuca. Não é saudade de mim. Vocês acham que eu não percebo isso, né? Pois é. Gente, isso é sobre manter a nossa autenticidade dentro da nossa clínica. A gente não precisa agradar a todo mundo, ninguém conseguiria essa proeza. E aí, paciência, né? Isso já vai selecionando de alguma forma. Isso é sustentar quem você é e permitir que as pessoas se aproximem ou se afastem, escolhendo isso a partir do que eles veem. Não é mesmo? Tem lugar para todo mundo trabalhar de todas as formas. Esse é um tema que eu realmente amo muito falar sobre. Já falei em alguns episódios aqui,
Mas como esse vídeo já está enorme, eu não vou me prolongar tanto aqui nesse tema e vou voltar para a história, mas prometo que eu faço um episódio só sobre isso, falando de autenticidade na clínica. Pode ser? Fica aí para a gente conversar sobre isso depois. Bem, vamos para o ato 6 e final por enquanto. Outras oportunidades foram construídas na vida da nossa heroína. E veja, eu disse construídas, a partir de escolhas, renúncias, batalhas, inseguranças, ansiedades, medos e choros no banho. Muito importante lembrar disso tudo. Por mais que pareça um conto de fadas com felizes para sempre, aguardando no final, essa história não passa por esse caminho. Nos anos seguintes, o trabalho com a clínica, os estudos, tudo continuou. Os grupos de supervisão foram cada vez se consolidando mais. E eles são o grande xodó da nossa agora não mais tão jovem heroína. Ela ama os grupos com troca de estudos e conhecimentos, e coordená-los é motivo de grande inspiração e orgulho. E a última grande empreitada que temos notícia foi a ambiciosa missão que ela assumiu com um grande amigo, beijo do, de juntos montarem e cuidarem de uma pós-graduação em psicologia analítica presencial. E assim seguimos, felizes por hora, até o presente momento final da história. Como eu disse, eu brinquei de construir uma história baseada em um conto de fadas, mas eu quero ressaltar que durante todo esse percurso eu tive inúmeras outras questões para além do trabalho acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, que me exigiam muita energia também. Tive questões de problemas familiares, doenças, questões sociais, relacionamentos, dramas amorosos e por aí vai, gente. Tudo que todo mundo vive, a vida acontecendo. E aqui eu fiz um recorte apenas da minha carreira, como vocês perguntaram, e eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma reflexão a partir do que eu trouxe para vocês aqui, que eu possa inspirar vocês dentro da realidade possível de cada um. A minha vida não foi e não é voltada só para o trabalho, e a de ninguém deveria ser. O trabalho tem que ser apenas uma parte da nossa vida. E outra coisa, do mesmo jeito que eu entendo que eu tive mais oportunidades que muitas pessoas e também tive menos oportunidades que outras pessoas, eu não acredito em meritocracia, gente. Eu entendo que com certeza tem muitas pessoas com potenciais incríveis que vão se deparar com obstáculos absurdos, situações muito injustas e não vão conseguir chegar onde poderiam chegar. Diferente de um nepo baby, seja de qual ramo for, né? Então, tomem muito cuidado para vocês não se compararem desta forma. Eu sempre falo isso e eu vou continuar falando. Se inspirar é diferente de comparar. Não vão se perder por esse caminho, tá? Certo? E é claro que eu já passei e também passo por esse lugar, né? Muitas vezes eu me peguei pensando, por exemplo, que eu podia ter começado esse podcast muito tempo antes. E outras vezes eu me pego pensando, mas será que faz sentido? Eu já saí de aulas ou de sessões onde eu me sentia incrível, a melhor professora do mundo. E outras onde eu falei, meu Deus, fui péssima, dá para voltar no tempo? Claro que eu já senti muito medo de continuar e insistir na clínica e tudo dar errado. E eu acho que isso é normal, gente. A gente precisa sentir tudo isso, lidar com esse medo. Eu espero de verdade que as minhas contribuições possam inspirar vocês de uma forma real, não de uma forma idealizada, tá? Mesmo. Outra coisa que vocês perguntaram bastante foi sobre coisas práticas da clínica. E como eu disse, eu quero que aqui seja um espaço acessível até para quem não é psicólogo, né? Então, eu não acho que caiba falar sobre essas questões que vocês perguntaram de forma prática. Mas, honestamente, gente, o meu e-book gratuito, Pequeno Guia para Quem está Começando, Breves Dicas Clínicas, é esse o nome dele, realmente pode ajudar vocês com as questões que vocês trouxeram. E, olha, honestamente, ele ficou muito bom, porque eu fiz ele pautado em dúvidas que sempre aparecem nas supervisões, e minhas dúvidas também, questões que eu já consegui melhorar, mas que aconteceram comigo.
E eu me orgulho muito de ter feito esse livro porque eu gosto muito dele, acho que ele ficou muito legal. E, gente, eu aprendi isso depois de muitos anos de terapia, viu? Reconhecer que eu fiz algo bom, sem aquela falsa modéstia de, ai, não. Ou ficar me pegando naquele detalhe minúsculo que absolutamente ninguém além de mim vai perceber e achar que não ficou tão bom assim por causa dele. É muito libertador e é muito gostoso você poder falar, não, isso aqui eu fiz bem feito. Recomendo, vão trabalhar isso na terapia de vocês, gente. Maravilhoso. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição. Aí lá vocês têm acesso aí ao e-book. E eu vou deixar também o link de uma aula que eu dei, onde eu falo sobre questões mais práticas, com valores, números, pensando em classe A, B, C, D, tudo isso. Que tá ali para vocês, para quem se interessa, tá bom? E, gente, só para lembrar, como eu disse no episódio anterior, eu me inspirei no livro do Caligares para fazer esse episódio e no livro do Jung, Cartas a um Jovem Terapeuta e a Prática da Psicoterapia. Esses 2 livros foram os principais. E especialmente o livro do Caligares, ele conta o quão lento foi a vida dele, a carreira, a ascensão profissional dele. E foi assim com muitos outros, né? É uma coisa mais... A prática da psicoterapia do Jung é uma coisa mais técnica. O Caligares é mais nesse lugar dele contar um pouco a vida dele, o que eu acho super interessante. Leiam esse livro, sério, é muito legal. Dessa forma vocês se inspiram e entendem que ninguém cresceu rápido. E por último, mas não menos importante, eu realmente estou precisando de férias, gente. Eu estou precisando muito de férias, sério. E de reduzir um pouco as minhas atividades profissionais para fazer coisas com mais qualidade. Tem um monte de livro que eu quero ler, não consigo. Preciso me organizar aqui. Então, dito isso, eu faria um episódio em dezembro, mas eu achei melhor ficar pro ano que vem, porque tá muito corrido esse final de ano e vai ficar mal feito e eu não quero. Então esse é o último episódio do ano, e a gente vai voltar só no dia 1º de março. Não vou ficar de férias pessoalmente todo esse tempo, mas o podcast vai. Então, alguns mesezinhos de férias do podcast. Mas eu espero vocês no próximo ano. De verdade, muito obrigada por me acompanharem, por falarem comigo, por tudo. Foi muito importante. Continuem me mandando sugestões, falando comigo, que isso é muito legal. E, bem, é isso, gente. Beijo. Até o ano que vem. Boas festas, bom final de ano. Se cuidem. Tchau, tchau.